boa tarde a todos e a todas. Muito bem-vindos a mais um webinar, ciclo de conferências SPAS, Referendo e Agora. O objetivo desta conferência é, mais uma vez, tentar trazer aqui algum esclarecimento relativamente à forma como se exerce a advocacia pela nossa Europa fora, e para isso temos aqui dois ilustres colegas convidados que a doutora Fernanda Almeida Pinheiro de seguida apresentará. Quero desde já agradecer a vossa presença e disponibilidade para falarem aqui um bocadinho connosco e também nos darem a conhecer a vossa experiência pessoal estando fora do país e sendo advogados, livres e independentes, como seremos todos, estejamos onde estivermos. E passo desde já a palavra à doutora Fernanda e depois eu própria também vou entrando na conversa, quando for, Naturalmente, quando for a época de diálogo. Ora bem, Obrigada a todos e a todas. muito boa tarde a todos e a todas, bem-vindos a mais um webinar. O objetivo deste webinar é, como já disse aqui a doutora Lara Roque Figueiredo, comparar um pouco e colher esta tão preciosa experiência de advogados que, sendo colegas e, portanto, e tendo exercido e continuando a exercer de alguma forma em Portugal, estão também representados em países da União Europeia para nos explicarem como é que funciona a previdência nesses respectivos países. Temos connosco então o Sr. Dr. Marco Pires, que é advogado inscrito pela Ordem dos Advogados desde 2004 e de há 3 anos a esta parte a exercer no Reino Unido, portanto agora até na perspectiva do Brexit, já deixou até de ser um país da União Europeia e portanto já não é um Estado-membro, é um foreign lawyer, e, portanto, está a exercer diretamente nos Estados Unidos há cerca de 3 anos, onde tem a sua família, onde reside habitualmente. A partir de França, mas que também com escritório em Portugal, temos o Sr. Dr. Sérgio Grave Braga, que tem escritórios em Braga, no Porto, em Lisboa, mas também em Paris, também inscrito pela Ordem dos Advogados Portugueses e está a exercer em Paris desde 2013. É um advogado comunitário, também formador certificado e pós-graduado em Direito e autor de obra publicada. Teríamos também connosco uma colega espanhola, mas por alguma razão que desconhecemos, portanto, para já ainda não se juntou a nós, pode ser que o faça, e se o fizer, portanto, teríamos também muito gosto em perceber como é que funciona em Espanha, mais concretamente na província de Castilla e León, portanto, esta senhora advogada que é especializada em temas laborais, mas que para já ainda não conseguiu entrar em direto connosco. E assim, sem mais delongas, eu vou começar por lançar aqui o repto aos nossos ilustres colegas, e como um dos temas que nós aqui temos mais discutido é a questão da independência, eu queria que nos explicassem e começassem por introduzir este tema. Vamos começar aqui pelo Sr. Marco Pires, que foi o primeiro de quem eu falei. Como é que funciona em termos genéricos e resumidos, naturalmente, como foi resumida também a apresentação que fiz do currículo de cada um, como é que funciona e como é que são os sistemas de segurança social, neste caso na Inglaterra. Soutor, tem a palavra. Muito boa tarde a todos os colegas. Em relação à temática no Reino Unido, não há nada de incompatibilidade que ponha em questão a independência técnica de um advogado por contribuir para o sistema de segurança público britânico. Qualquer advogado que exerça no Reino Unido, como qualquer outro trabalhador no Reino Unido, é obrigado a contribuir para o sistema público britânico. Os advogados tanto poderão contribuir como trabalhadores independentes, que é o meu caso, ou então como trabalhadores dependentes de outras empresas. Isso em nada afere a independência técnica de um advogado que esteja a exercer no Reino Unido. Absolutamente em nada. O sistema social britânico baseia-se muito no princípio da equidade. Este princípio é um princípio de base do Departamento de Trabalho e Pensões e na parte dos benefícios. Como trabalhador independente, não me custa dizer que tenho uma contribuição anual que ronda. Os colegas poderão dizer que as reformas britânicas são relativamente baixas, poderão ser. Porquê? Porque atualmente a reforma base no sistema britânico
com base no princípio da equidade, o máximo são 179,60 libras, o que em 4 semanas dá uma reforma de 718,40. Isto em euros deve estar por volta dos 800 euros. Esta pensão, no meu caso, ser-me-á dada com um pagamento anual de uma média de 300 euros. Como o Reino Unido tem um sistema social que se baseia muito no princípio da equidade, é óbvio que qualquer trabalhador que chegue à idade da reforma e que tenha um património avultado superior a 50 mil ou mais elevado, não terá acesso aos respectivos apoios sociais complementares a esse sistema de reforma. Ora, as pessoas de baixo rendimento, de baixos rendimentos e de pouco património ainda têm direito a uma pension credit que, para um caso de uma pessoa singular, são 177,10 por semana, o que dá 708,40, que, acionado à reforma dos 718, já vai dar 1.420 e troca ao passo. No caso de um casal, estamos a falar de 270,30, o que no final de 4 semanas dá 1.081 libras. A grande vantagem do sistema britânico é no caso de doença. Porquê? Porque, queiramos ou não, o advogado aqui é um ser humano como outro qualquer. Um advogado doente não tem que ir a correr para um tribunal. Um advogado doente pode e deve se recuperar. No meu caso concreto, estava eu cá há muito pouco tempo, com descontos há muito pouco tempo, em início de carreira no Reino Unido, quando fui pai. O parto foi literalmente uma tragédia. Pronto. A minha esposa esteve em recuperação 2 anos, foram 2 anos com 2 cirurgias, foram 2 anos a ser pai e, ao mesmo tempo, a trabalhar em part-time. E tenho-vos a dizer, colegas, que em momento algum o sistema social britânico me falhou. Uma vez que houve uma queda abrupta de rendimentos, como qualquer cidadão que está neste país, porque criança não pode passar necessidades, porque se passar necessidades retiram-nos as crianças, o Estado Social Britânico não permite que uma criança passe necessidades. Fui obrigado, sim, a pedir os apoios sociais para pagar uma renda de 1.000 e tal libras, quando trabalha a part-time não é fácil, e os respectivos abonos e subsídios do miúdo. Não morri, mas fosse em Portugal talvez tivesse morrido. Ponto final. Como advogado, sei, se me for diagnosticado uma doença do foro oncológico no Reino Unido, sei que tenho todo o direito a requerer as ajudas estatais e tenho todo o direito a recuperar como qualquer outro paciente. Ainda na semana passada estive com um conhecido e cliente que lhe foi diagnosticado um cancro na tiroide e também na próstata, que vive num apartamento na zona 2 de Londres, que com certeza são 1.000 e muitas libras por mês, em que, devido ao seu problema de saúde, o Reino Unido está-lhe a pagar na íntegra a renda, está-lhe a pagar na íntegra um imposto municipal que são 160 no mínimo por mês, está-lhe a pagar em benefícios como no subsídio de desemprego uma média de 760 por mês, pago 300 e pouco a cada duas semanas, e está-lhe a pagar um subsídio por deficiência, devido ao problema de saúde que tem, de mais 360 e pouco. Eu sei que ao todo dava 1.154 libras. Este senhor, tal e qual como se me acontecer a mim advogado, estou em casa a recuperar e tenho o sistema social britânico literalmente a ajudar. Ou seja, um advogado não deixa de ser mais técnico, mais independente ou menos independente por termos ajuda do sistema social britânico. Não estou em condições de exercer o mandato, muito bem, aqui é muito simples, desvinculamos, a pessoa é livre de procurar outro técnico, é livre de procurar outro advogado, aqui há total liberdade contratual, não há essas regras deontológicas cá em Portugal, em que um cliente sai do escritório aqui e pode ir ao escritório ao lado pedir uma segunda opinião. Por isso, a nível de sistema social britânico, colegas, quero-vos dizer que não pondero voltar para Portugal, muito menos na situação em que estamos. A reforma, sim, chegando à idade de reforma, que atualmente é 67 anos,
aparentemente poderá ser pouca. Estamos a falar de uma média de 700, 800 euros. Mas aqui está, é o princípio da equidade. Quem tem património, quem construiu e poupou, o Estado britânico entende que com este dinheiro sobrevivem. Os demais que não têm condições, o Reino Unido tem um conjunto de apoios sociais, desde alojamento, temos alojamentos, temos casas próprias, não são lares, são tipo residenciais de estudantes, em que há uma enfermeira, há uma administrativas, há pessoal de apoio, e temos uma data de apoios sociais que até assusta. O que eu tenho de dizer, colegas, é que se comparar a Segurança Social britânica com a portuguesa já é algo que assusta. Não há comparação entre os supostos apoios do SPAS com os apoios da Segurança Social britânica. E repito, pública. Não significa que nós, advogados, também não descontemos com pensão privada, mas da pública é que não escapamos. Todos nós somos obrigados a descontar para o sistema público, ou como independentes, ou por trabalhadores por conta do outrem. E se por algum motivo estivermos doentes, eles estão cá para nos apoiar, estão-nos cá para dar a mão. Obrigada, Soutor. Soutor Sérgio, avance, por favor. Tem que ligar o microfone, Soutor. É isso, estava a tentar procurar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde, colega. Antes de mais, agradeço o convite, que é sempre bom dar o seu contributo para uma causa que também eu estou a acompanhar atentamente o que está a passar com as CEPAs em Portugal, e obviamente que votei na última votação que houve na Assembleia, e estarei pronto a votar também no referendo também, para que pelo menos seja dada a possibilidade de escolha. Essencialmente é isso, a tal liberdade, não é? Exatamente. Sobre tudo isso. Obviamente que eu conheço minimamente como é que funciona a CEPAS, para ser sincero. Tenho estado atento, embora esteja inscrito aos advogados e desconto todos os meses, mas não... O dízimo, não é o dízimo. Exato. Mas nunca me debrucei, sinceramente, digamos, nos benefícios, penso eu, que não existem, mas nas obrigações sim, mas benefícios, sinceramente, penso que não existem. Mas não estou muito ao par exatamente dos benefícios, que eles devem ser tão poucos, é por isso que também não estou muito ao corrente dos mesmos. No que respeita à França, não quero desiludir-vos, mas já que a França não está melhor que Portugal. Então, se calhar é por isso que tanto defenderam a Caixa Francesa aqui há uns tempos atrás, aqui o nosso bastonário. Exatamente, pronto. Sinceramente, até olhando assim, de uma forma mais abrangente, Portugal até não está mal. Sem querer estar aqui a fazer, campanha em prol da CEPAS. Mas é verdade que ser advogado em França é um luxo. Sinceramente, é um luxo. Não só pelas contribuições obrigatórias que existem, várias contribuições obrigatórias, pelos valores que se pagam à Ordem dos Advogados, que eu vou já dar assim uns valores para vocês vão ver que os 35 euros da Ordem dos Advogados que pagamos em Portugal não é nada. O seguro de responsabilidade civil também, exagerado, pronto. De facto é um luxo em Portugal, em França, ser advogado. Não só porque pelas contribuições, pelas despesas profissionais inerentes ao exercício da profissão, como também os encargos com as rendas, e se devem calcular, por exemplo, em Paris, não é? Um escritório em Paris são valores absurdos. Para além disso, paga-se também uma taxa profissional por termos um escritório. Para além da renda, pagamos uma taxa profissional por ter um local para exercer a profissão, para além da renda. O sistema em França também é, digamos, gerido pela Ordem dos Advogados, como a CEPAS, digamos aqui em França chama-se CNBF, Caisse Nationale des Barreaux Français,
que abrange, portanto, que é obrigatório para todos os advogados. Portanto, aqui em França também não há opção de escolha. Portanto, não há essa liberdade de poder dizer eu prefiro um sistema mais vantajoso ou menos vantajoso, etc. Não há, é obrigatório. Portanto, aderir a este instituto, que é gerido por advogados, exatamente como a CEPAS, e na qual, portanto, há contribuições que são obrigatórias mínimas, que são calculadas para a reforma em função também digamos, do tempo de exercício da profissão. Isso também, de facto, um jovem advogado não paga tanto como alguém que já tenha mais anos, isso é óbvio, ainda bem, também como disse o colega Marco Pires, há uma certa equidade nesse aspecto, há uma certa equidade, e para além da reforma, há também a parte, mas que também é obrigatória, mínima, contribuição para a previdência, para a saúde e etc. Obviamente que essa contribuição obrigatória obriga a todos os advogados a subscreverem digamos, um seguro complementar, justamente porque digamos, os direitos que são oferecidos por esta caixa, por essas duas caixas, quer seja da reforma, quer seja da Previdência, não são suficientes para fazer face aos encargos mensais que um advogado em França tem. E, para além disso, acresce ainda uma grande dificuldade, que é existem em França 67 delegações e cada uma tem a sua independência e as suas regras quanto a estas contribuições. Devem calcular que, por exemplo, Paris ainda mais luxo é ser advogado em Paris. E isso aí é um bocado discricionário, no sentido que são eles que decidem exatamente as taxas e as condições aos quais os advogados devem obrigatoriamente subscrever. Isso, obviamente, que faz com que muitos advogados até fujam de certas comarcas, justamente pelas elevadas taxas que são aplicadas nas contribuições. Isso já é uma situação que se perde, na minha ótica, perde certa liberdade, certa independência, não é? Mas existe proteção social para o advogado como qualquer outro trabalhador. Obviamente que quem seja um advogado, como em qualquer país, penso eu, podemos ser advogados em prática individual ou trabalhar por conta de outrem. Os advogados que trabalham por conta de outrem têm grandes benefícios porque estão, digamos, associados à Segurança Social, portanto, que é geral, portanto, beneficiam... Doutor, deixe-me já interrompê-lo só para lhe fazer uma pergunta. O doutor quer-me dizer que as sociedades de advogados em França contratam através de um contrato de trabalho advogados? Isto é uma coisa incrível, doutor. Continue, se faz favor. Isso é uma coisa do além. Mas é verdade que porque traz mais benefícios para todos, não é? Para todos os trabalhadores, doutor, não para os sócios. Não, para todos os trabalhadores. Claro. Isto é sarcástico, doutor, eu estou a ser sarcástico. E claro que, pronto, há essa diferença entre trabalhar como advogado independente... Com certeza, com certeza. Estava, portanto, a dizer que tem os direitos de proteção social na doença, acidentes de trabalho, como dizia o colega Marco também, portanto, se tiver a infelicidade de não poder trabalhar, mete baixa e cessa a atividade e tem, digamos, um valor diário que vai receber em função do tempo que ficar sem trabalhar, para assistência também, para assistência à família, aos filhos, à esposa, ao marido, portanto... Mas isso, colega, peço desculpa interromper, todos têm, seja trabalhador por conta própria ou de outrem. Sim. Só que, pronto, os trabalhadores por conta prática individual estão nesta caixa específica. Os por conta de outrem estão pela segurança social. É o sistema público. Pela segurança social normal, sim. Normal, exatamente. Varia, obviamente que as ajudas variam, pois aí os critérios são diferentes, porque a Caixa de Segurança Social Pública é uniforme, não é? Aqui, como eu disse há pouco, aqui depende da delegação
das regras da delegação, não é? Pronto. E, portanto, acidente de trabalho, se for hospitalizado, há apoios para a hospitalização, todas essas subsídios de doença, todas essas ajudas que qualquer ser humano, qualquer trabalhador que trabalhe tem direito, porque cotiza para isso. Obviamente que dizia há pouco que os valores de benefícios que os advogados têm não são muito elevados, daí que existam as tais seguros complementares para complementar os valores que são pagos, porque os valores que são pagos não são tão elevados para fazer face às despesas elevadas que um advogado em França tem. Mas pronto, mas pelo menos há essa possibilidade de garantia de um advogado estar tranquilo se tiver uma infelicidade e ficar sem poder trabalhar, que seja qual for o motivo, ter minimamente um valor, digamos, de subsistência mínima, não é? Pronto. E claro que todos nós sabemos que isso não é suficiente, por isso subscrevemos todos os seguros complementares. Claro. Quer seja para a reforma, quer seja para a proteção da saúde ou na doença. Pronto. Mas, de facto, pronto, a França é conhecida também como um país bastante social, não é? Portanto, aqui também se reflete nisso, a certa equidade existe e a certo apoio social existe, e então penso que nesse aspecto estamos bem servidos quanto a isso. Agora, claro, vou-vos dizer aqui valores que se pagam anuais para ser advogado em França. Por exemplo, o seguro da responsabilidade civil são na ordem dos 1.770 euros por ano. Quanto? 1.770 euros. 1.770. Isso é a contribuição para a Segurança Social? Não. O seguro de responsabilidade civil. Sim, isso a ordem aqui é que paga, sim. Isso a ordem é que paga. Sim. O seguro que abrange também já a cota de ordem de advogados e o seguro de responsabilidade civil, que claro que o valor não é de 50 mil de responsabilidade civil, é muito maior, mas pronto. E a contribuição, por exemplo, obviamente depende de qual é o rendimento que um advogado tem, não é? Mas varia, a percentagem varia entre 10% a 12% do valor líquido do rendimento do advogado. Eu friso bem este líquido porque em França os advogados que faturem, um exemplo, 50 mil euros por ano de honorários e tiverem 30 mil euros de despesas, essas despesas são deduzidas a 100%. Certo. Ou seja, só irá ser tributado, o cálculo está feito só sobre a diferença do lucro. Mas aqui em Portugal também tem essa possibilidade. Se tiver a contabilidade organizada, também pode fazer isso. Também pode, desde que sejam elegíveis as despesas, naturalmente. Mas sim. Mas o que o colega está a dizer é que o rendimento que é tido em conta para pagamento da contribuição da Previdência já percebi. É líquido, não é bruto. Certo? Exato. Sim. É líquido. Ou seja... Não, e é de acordo com aquilo que ofere. Não é com o que ofere, é aquilo que lhe fica no bolso, digamos. Sim, mas lá está. É o que lhe sobra, que é mais justo. Muito mais justo, naturalmente. Portanto, ou seja, é aquilo que fatura, deduzido das despesas e depois é que lhe aplicam a taxa, não é? Exatamente, deduzido de todas as despesas profissionais. Profissionais. Obviamente, tem que ser despesas profissionais. Claro. Com certeza. Claro. E depois aí, sobre esse valor remanescente, é que aplicam a taxa de 10 ou 12%, conforme os anos de exercício. Exatamente. Depois, e o escalão, podemos escolher o escalão, porque esse é o mínimo, digamos. Depois há 3 escalões, podemos optar, independente do escalão que quisermos, não é? Mas aí depende da capacidade de contributiva do advogado e se tiver mais claro. mais perto da reforma, etc. Não é? Pronto. E isso penso que também isso é um facto relevante e importante para se poder dizer que, pronto, ao menos se ganhei só 20 mil euros, é sobre esses 20 mil euros de lucro que eu vou pagar. Com certeza. Com certeza. Pronto, aí difere já manifestamente da SPAS, não é? Porque nós aqui o rendimento não é um critério de pagamento de contribuição, ou seja, independentemente de eu ganhar
50 ou 20 mil ou 200 mil, eu posso escolher Ou 1000. o que eu quero pagar e posso escolher sempre o mínimo. E mesmo que ganhe zero, tem que pagar aquele... Exatamente, mesmo que esteja sem remuneração, que é esse o problema, não é? Agora, obviamente que agora aqui há uma coisa menos boa, que é para um advogado que já tem vários anos de exercício, obviamente, não é? Que se no último ano, imaginam que faturou 100 mil euros ou 200 mil euros, nos 2 anos as contribuições vão ser calculadas em função desses 100 mil euros nos próximos 2 anos. Certo. Sem poder alterar. Sem ser alterado, ou seja, se no ano seguinte fatura menos, tem que pagar de acordo com o que está. Tem que pagar de acordo com esse valor. Durante 2 anos. Só que ao fim de 2 anos é que é então recalculado novamente o valor do último ano. Aí parece-me a mim que há digamos, uma injustiça, não é? Porque imaginemos que, por exemplo, em 2020, pronto, eu por acaso não tive qualquer... Pronto, felizmente, o meu trabalho aumentou em 2020, 2021, independentemente da pandemia, mas tenho colegas que... Ficaram sem nada, sim. Que ficaram sem nada, sem rendimentos. E então, já não tem, no decorrer desse ano, não tem qualquer rendimento, pouco rendimento, quase nenhum, continuam a ter despesas, não é? E continuam a pagar a contribuição em função dos rendimentos que tiveram no ano. Foi um dos problemas que tivemos aqui na SPAS. Porque houve muitos colegas que inclusivamente tiveram que ir para casa tomar conta dos filhos e impossibilitados de trabalhar porque estavam a tomar conta de crianças pequenas, não tinham, as escolas estavam fechadas. E, portanto, os tribunais estavam encerrados e, naturalmente, todos nós sabemos que uma boa parte dos honorários que nós faturamos estão indexadas à ida ao tribunal. Portanto, a pessoa está à espera do julgamento e, normalmente, nós fazemos as coisas... Imagino que aí também, se calhar não é igual, mas aqui, normalmente, nós cobramos uma provisão inicial ao cliente para fazer um determinado trabalho e depois o resto é quando vamos a tribunal. E isso atrasou e muito, portanto, as pessoas ficaram sem rendimento e a ter de continuar a pagar. Portanto, aí... E pese embora atualmente o nosso sistema de trabalhadores independentes mudou nos últimos 2 anos, não foi, Lara, há 2 anos para cá, porque nós também tínhamos um problema semelhante. Sim, acho que nem tanto. Sim, nem tanto. Não eram 2 anos, mas na Segurança Social era de ano para ano. Ou seja, de ano para ano, era como na SPAS, não é? Na SPAS também, se escolheres o escalão, imaginemos que se tem um ano de muito rendimento e sem tempo de subir o escalão, essa escolha também dura 12 meses, não é? Só depois no ano seguinte é que se pode mudar, independentemente da situação financeira em que se estiver. Agora, na Segurança Social, há relativamente pouco tempo, eu penso que sim, se calhar talvez há uns 2 anos, e que passou a ser trimestral. Exato. A poder atualizar durante o ano, porque chegou à conclusão, e bem, que este tipo de profissões é muito volátil na sua faturação e, portanto, podemos ter anos que são muito bons, podemos ter anos que não são muito bons, portanto, nós não temos rendimentos fixos. O trabalhador independente, tipicamente, é um trabalhador liberal, que não tem rendimentos fixos, pode faturar muito, pode faturar pouco, e, portanto, dá-se a possibilidade, se o trabalhador independente quiser, de ir à Segurança Social e atualizar trimestralmente o seu rendimento e depois vai pagando nos 3 meses seguintes sempre relativamente a esse rendimento. Mas atenção, na Segurança Social cá em Portugal, mesmo no anterior regime, era sempre possível ir requerer, caso houvesse uma quebra abrupta de rendimento, a redução do escalão contributivo. Isso depois, obviamente, era avaliado caso a caso, não era para toda a gente, não é? Mas havia sempre também essa possibilidade, coisa que também não existe na SPAS, não é? Do ponto de vista da saúde, o doutor ainda há bocadinho estava a falar das despesas, e o colega também com certeza que em Londres, que nada é barato, não é? Um escritório em Londres também custa muito dinheiro, e portanto os espaços são todos... Nós aqui temos mais ou menos o mesmo problema, repara, uma sala aqui em Lisboa, agora não, porque com a pandemia mudou-se um pouco esse paradigma, e os colegas perceberam que podiam ficar em casa a trabalhar, e muitos deles optaram por deixar as suas salas, o que está a deixar também outros colegas que as tinham numa situação um bocado chata, mas aqui, por exemplo, por uma sala, pede à vontade, ainda há bem pouco tempo me tinham pedido, para aí em meados de 2020, 1.000 euros por uma sala no Chiado. Não é um apartamento, é uma sala. E, portanto, naturalmente, que isso para mim era uma coisa incomportável, não é? Estar a pagar 1.000 euros por sala. E tem também o seguro de responsabilidade civil, não é pago pelos advogados no valor mínimo. Portanto, se quer chegar à responsabilidade ilimitada, tem que pagar um valor de diferença. As cotas são 35 euros por mês, naturalmente.
E depois tem todas as outras despesas típicas. O Serviço Nacional de Saúde assegura a saúde dos advogados e de todas as pessoas. Portanto, curiosamente, parece que esse facto não coarta de modo algum a liberdade do advogado, portanto, ser assistido pelo pelo Serviço Nacional de Saúde não lhe retira a dependência nem independência, portanto, ficam perfeitamente bem. Os médicos públicos, pelos vistos, não nos vão lá dizer como é que a gente faz a nossa profissão. Agora, aos técnicos da Segurança Social, ao que parece, sim. Portanto, quando nos pagam a baixa, vêm-nos aqui dizer como é que a gente deve exercer o mandato, porque já nessa altura já não aceitam, que já estamos assim a depender muito do Estado. E então, o Serviço Nacional de Saúde, sim. Quem quiser optar por ter um seguro de saúde tem, mas tem de forma privada, não é obrigado, não é obrigatório por lei a ter. Eu olho só pela pandemia e já agora, a título de coisa, eu sinto muito mais confortável com o Serviço Nacional de Saúde, doutor. Aliás, estou a pensar em acabar com o seguro de saúde, porque eu, sinceramente, acho que já é para peditório que não vou dar, porque o Serviço Nacional de Saúde forever. E, portanto, relativamente à Caixa de Previdência dos advogados, nós temos realmente alguns benefícios de internamento, etc. Mas agora, como o colega estava ali há pouco, e isso por acaso eu fazia-lhe essa questão, porque isso é uma das coisas que mais nos preocupa, se nós estamos numa situação de incapacidade temporária para o trabalho, que seja prolongada por motivo de doença grave, ou por motivo de acidente, ou o que seja, o advogado tem desde logo dois problemas: é o que é que faz com os clientes que tem, como é que assegura as diligências que estão em curso e os processos que estão em curso, porque pode não conseguir assegurá-los no imediato. Portanto, eu já ouvi, desculpem lá só fazer aqui este interregno, alguns colegas dizerem que realmente as pessoas que estão com uma doença oncológica podem perfeitamente continuar a trabalhar. Eu gostava de ver como. Isto só diz isto quem nunca teve de facto uma doença oncológica e não sabe o que é que se passa com uma doença oncológica, porque realmente nós perdemos uma boa parte, inclusivamente de capacidade de raciocínio, devido à medicação que estamos a ingerir no nosso corpo, e é evidente que isso tem reflexos muito, muito graves do ponto de vista do raciocínio, e além de que a pessoa está a lutar pela sua própria vida, não é? Portanto, não está aqui propriamente preocupada em exercer a sua profissão. Como é que isto acontece? Portanto, ou seja, o advogado, disse ainda há pouco o colega, e lanço-vos este rap para me dizerem isso, portanto, tem a possibilidade de dizer assim: olha, eu estou doente, agora paro, e alguém vai buscar os meus processos e eu depois, quando terminar esta doença, se me recuperar, volto a exercer a minha profissão, pronto, com as dificuldades inerentes de voltar a conquistar a clientela, portanto, porque isto nunca é uma situação fácil. Mas isto é possível. E adiar diligências? Imagino que não é uma coisa muito prolongada. Por exemplo, eu tenho um mês em que parti uma perna, estou impossibilitada, não consigo ir ao tribunal, estou numa situação acamada e não consigo ir ao tribunal, uma gravidez de alto risco, vá, digamos assim. Como é que isso funciona? O advogado tem ou não tem possibilidade, por exemplo, de adiar essas diligências? Como é que isso funciona? Digam-me lá, colegas. Pronto, se me permite, colega, eu vou responder, e depois o colega Marcos, se quiser, pode. Em França, nós temos a possibilidade, obviamente, infelizmente, se estivermos doentes ou incapacitados de trabalhar, temos esse direito de não exercer a nossa profissão, porque não estamos em condições, e de delegar num colega, se acharmos que é fesável isso, portanto, isso é possível. No que respeita a adiar diligências, é um motivo muito forte a incapacidade temporária, ou até se for permanente, evidentemente que não, é? Se for permanente, aí vamos ter que, digamos, o nosso mandato vai ter que ser exercido por um outro colega, não é? Mas se for temporário, e não prejudicar prazos, não é? Que estejam em curso, é um motivo para adiar uma diligência, se o advogado invocar que o cliente não abdica que sejamos nós a patrocinar, portanto, a continuar a patrocinar o seu processo. E aí o juiz é obrigado a suspender todos os actos que estão em curso e, obviamente, comprovados pelo advogado, comprovados medicalmente ou por um médico ou por um outro estado, obviamente, que comprove que tem essa incapacidade, obviamente. Há um prazo limite, obviamente, que não pode exceder também muito tempo, não é? Geralmente são 90 dias, no máximo, prorrogáveis se, eventualmente, se justificar que o processo tem que seguir ou não os seus trâmites, não é? E aí será avaliado novamente pelo juiz em função também do que está
do prejuízo que possa estar a causar a essa suspensão, não é? Pronto. Mas, obviamente, que há essa liberdade, desde que não seja abuso, porque, obviamente, eu já tive casos, e como em tudo, não é? Aqui em Portugal também deve acontecer colegas que abusam e usam e abusam desses direitos, não é? Que, com testados falsos, para poderem, digamos, preparar melhor uma audiência, preparar melhor um recurso, pronto, isso aí... Não vale a pena, não são aceitos. Sobre isso, não pode fazer. Mas há essa sensibilidade por parte dos juízes e todas as pessoas que trabalham na justiça e, portanto, a própria ordem dos advogados. Tudo varia de que ordem estamos a falar, de que delegação, mas são os primeiros a meter a bala, portanto, dar o corpo à bala por nós. Portanto, isso aí é muito importante, mas é verdade que cada bastonário é um bastonário. Mas eu falo da Ordem dos Advogados de Paris, temos tido sorte e os bastonários dão o mesmo corpo à bala pelos advogados, defendem unhas e dentes dos advogados, estão sempre na linha da frente a defender os interesses dos advogados. Por isso, acho que os advogados em França estão bem protegidos, quer ao nível da saúde, quer ao nível da proteção social e mesmo da reforma. Obviamente, tudo varia em função da contribuição de cada um, não é? Sim, senhora. Colega Marco, como é que é a Inglaterra? Oh, colega, aqui não temos grandes problemas, até porque aqui a parte se pode autorrepresentar. Pois é. Pois. Aqui é muito frequente, e conheço casos de colegas, que se até à véspera do julgamento não lhe pagam os honorários, no outro dia não há representante. Pois, bravo, colega. Não há dinheirinho, não há pá. Isso acho lindamente. Agora é o seguinte, colega, aqui até os juízes confiam muito na palavra do solicitador, do advogado. Aqui, se por acaso vamos a caminho de uma audiência de julgamento e há algum imprevisto, nada que não se resolva com um telefonema para a Secretaria Judicial. Pois. Isto é do mais simples que pode haver. É frequente em Londres, quando há problemas nos transportes públicos, as diligências serem adiadas por questões de telefonema. Pronto. Sinceramente, o que eu conheço dos colegas com quem eu trabalhei foi facilitismo por parte dos juízes em casos de adiamento. Certo. Também lidei com casos em que supostamente processos que para nós já estão transitados em julgado, de repente o advogado da parte contrária faz um requerimento a invocar direitos humanos porque aconteceu alguma coisa ali no julgamento e facilmente reabrem os processos. Ou seja, aqui a realidade é completamente diferente da realidade portuguesa. Certo. Um advogado está doente, por favor, dificilmente o juiz nos pede um comprovativo, a não ser que se torne uma prática reiterada por parte desse caos hídrico. Não. Aqui a relação com o tribunal, a relação com a função pública, com a administração pública, a regra de ouro é a palavra. Com exceção agora deste problema do Brexit e do Boris, o Reino Unido sempre funcionou muito com a palavra. Certo. A palavra vale ouro, vale mais do que escrito. Sim, common law, não é? Portanto, vem daí. Exatamente, é assim que eles funcionam. Por isso, nós advogados, quando estamos doentes, quando acontece algum imprevisto, é comunicarem à entidade e com certeza que as diligências são remarcadas e com certeza que não nos colocam, nós advogados, a situação ridícula de ter que decidir entre um mandato e uma questão de saúde, uma questão familiar. Se o meu filho não tiver escola, porque ligaram-me da escola, eu tenho que ir buscá-lo, eu desmarco tudo o que tenho nesse dia, colegas. Porquê? Porque se eu não for buscar o meu filho à escola, eu tenho a polícia a contactar-me. Exato. O meu dever é o meu filho. Com certeza. E tenho os serviços sociais. Ou seja, se eu estiver em Portugal e me ligarem para ir buscar o meu filho, o senhor doutor juiz obriga-me a fazer o julgamento, o meu filho que se lixe. Exato. Aqui a filosofia é o contrário. Aqui a filosofia é: ligam-nos que tenho o meu filho doente. Está doente? Olha, estou no centro de Londres, estou a 1h30, 2 de casa. É possível ir buscar ou não? Aguentam ou não aguentam?
tem que ir a mãe, tem que ir um amigo. A minha prioridade é de imediato ir buscar o meu filho. Doutora, senhores, prezados colegas, esqueçam, podem reclamar por onde quiserem, que eu não posso violar os direitos humanos do meu menino para estar a garantir um mandato, porque o mandato, se não for muito urgente, de certeza que se arranja alternativas. Por isso, a realidade aqui é completamente diferente. Aqui as pirâmides estão um bocadinho invertidas em relação às pirâmides portuguesas. Um juiz, sim, tem poder, certamente o mesmo poder que Portugal. Não há, infelizmente ou felizmente, aquela relação estranha em que parece que o advogado é o parente pobre da justiça. Não há isso. Há muito respeito. Ultimamente o meu trabalho tem-se baseado muito em pareceres para os tribunais britânicos, porque com o Brexit, os colegas britânicos, tudo o que é, neste momento, problemas com Portugal, os juízes pedem pareceres, e posso-vos dizer, colegas que são extremamente cordiais, eles dão-nos prazos para os pareceres, mas por algum motivo nós conseguirmos cumprir, é simplesmente justificar um motivo, e com certeza que nos dão mais um tempo. Colega, primeiro está a nossa saúde, primeiro está a nossa família. O que eles pensam é, se o advogado está bem, se a família está bem, com certeza que nós desempenhamos o nosso mandato extremamente bem livres. Caso não possamos, como isto é o sistema britânico, lindo e maravilhoso, ou o cliente tem a liberdade de procurar outro, caso não esteja satisfeito pelo advogado não poder representar, como podemos pedir a um colega que se estabeleça, ou então, se até ao dia do julgamento não houver o dinheirinho, represente-se a si. Este é o sistema tipicamente britânico, mas, colega, os problemas que eu assisti a Portugal, em que claramente tínhamos, apesar de dizê-lo aqui publicamente, que uma das vezes que ia para o Tribunal de Trabalho de Santarém surgiu um imprevisto e, por telefone, consegui o adiamento da conferência. Por telefone. Que é o típico sistema britânico, colegas, é o típico sistema. Temos problemas, pegamos no telefone, ligamos para as entidades, ligamos para a parte contrária e a situação resolve-se. Sim, como sendo cidadãos pensantes que somos todos, e pode acontecer qualquer coisa a qualquer um de nós a todo momento, inclusivamente aos doutores juízes. Muitas das vezes está toda a gente reunida no tribunal e faltam por razões da sua vida pessoal, etc. Outro repto que vos lançava, porque fiquei muito interessada e tomei aqui nota da questão dos contratos de trabalho. Portanto, ou seja, isto em Inglaterra também se passa assim, ou é assim também, colega? Também temos advogados que são trabalhadores de empresas. Portanto, podem ser trabalhadores dependentes, vinculados às empresas, como podem ser colaboradores independentes. Isso é exatamente igual à França. Mas nas sociedades de advogados, é porque a questão aqui, eu reforço isto porque as sociedades de advogados neste país são as únicas, eu não gosto de lhe chamar empresas, porque na realidade não são, é uma sociedade civil e que não tem as mesmas características de uma sociedade comercial. Mas a verdade é que em tudo o resto, não é? Portanto, no nível da faturação, na organização, é tudo como se fosse uma sociedade comercial, há que dizer, não é? Portanto, às vezes até faturam muito mais do que uma sociedade, coitada, daqui de vão de escada. Mas a verdade é que pagam a segurança social dos seus trabalhadores normais, portanto, as secretárias, a empregada da limpeza, o motorista, mas depois o pelotão de advogados que têm ao seu serviço, que podem ser 500, 700, 1000, nenhuma daquelas pessoas é trabalhadora da sociedade. São contratos de prestação de serviços. E como os advogados não estão obrigados a descontar e a pagar a segurança social, enquanto aqui um trabalhador independente que tenha mais do que 50% da sua retribuição afeta a uma única entidade, essa entidade, mesmo sendo um trabalhador independente, já tem que pagar segurança social por conta desse trabalhador. Aqui em Portugal, as sociedades de advogados não pagam absolutamente nada para a segurança social do seu trabalhador. Isto porque a segurança social presume, não é, que se alguém, mais de 50% do seu trabalho, ou 80%, conforme os casos, depois aí varia a taxa de contribuição das empresas, trabalha para uma só entidade, é porque estamos perante um falso recibo verde, ou seja, eles não contratam aquela pessoa porque não querem criar um vínculo laboral,
Mas, contudo, aquela pessoa é efetivamente trabalhadora daquela empresa e quase não faz mais nada, não é? Daquela empresa, não é? E, portanto, o que acontece aqui, por exemplo, é que advogados, imaginem, mas isto é real, portanto, eu posso ser associada de uma determinada sociedade e ser dispensada de um dia para o outro, sem qualquer espécie de palavra, sem direito a subsídio de desemprego, sem direito a qualquer auxílio porque fiquei sem remuneração e ter que me fazer à vida. E, portanto, o que eu vos pergunto é, isto acontece nos países onde os senhores doutores estão habituados a trabalhar, portanto, um advogado que esteja numa sociedade tem este nível de falta de apoio e de direitos perante as sociedades que contratam? Posso? Colega, aqui no Reino Unido, com base no princípio da equidade, caso um trabalhador tenha uma perda de rendimento abrupto, pode de imediato recorrer aos apoios sociais, nomeadamente ao Universal Credit. Ou seja, nomeadamente, colega, se houver crianças aqui, o sistema é extremamente rápido. Quando há menores, o sistema é bastante rápido, ou então doentes crónicos, o sistema é bastante rápido. Um advogado, por isso, como qualquer trabalhador que fique desempregado, a primeira coisa é de imediato contactar o Job Center online, através das aplicações online, e fazer a aplicação do Universal Credit. Saber se tem apoio ao subsídio de desemprego. Independentemente de ter apoio ou não ao subsídio de desemprego, que não se aplica, como é lógico, aos trabalhadores independentes, não nos retira o direito de requerer o Universal Credit. Porquê? Porque houve uma queda abrupta dos rendimentos no agregado familiar. Certo. Com base nessas quedas abruptas do rendimento, só uma parte negativa é que podemos ter que aguardar 6 semanas pela conclusão do processo. Isso é a parte negativa. Mas atenção, a partir do momento que o processo dá entrada, do dia que dão entrada, eles pagam. Pode ir até 6 semanas para o despacho final. Atualmente, o problema que estamos a ter, nomeadamente perante os imigrantes, é que quem tem o estatuto, a pré-residência e tem residência temporária, a maior parte está a chumbar no teste de residência. E o que atrasa um bocadinho o processo de benefícios é caso venhamos a chumbar no teste de residência. Muito sinceramente, após o Brexit, para quem não é residente com título indefinitivo, a situação complicou muito. É extremamente difícil passar em alguns benefícios sociais, com exceção dos benefícios das criancinhas. Sim, esses nunca estão em causa. As crianças são sempre protegidas. Um advogado que tenha o pré-settle poderá ter esse problema, mas isso terá que ser estrangeiro, porque se for britânico isso não se aplica. Está bem? Pronto. No meu caso, que tenha residência indefinida, eu não tenho dúvidas absolutamente nenhumas que se ficar desempregado hoje, eu consigo fazer a minha aplicação do Universal Credit amanhã, faço a aplicação com base no trabalho da minha esposa, que é a part-time por causa da criança, informo que os meus rendimentos desceram drasticamente e, de imediato, o Estado, em 6 semanas, avança com os apoios sociais que sejam necessários, nomeadamente para a residência, a criança com o abono, depois há o suplemento das crianças e o Working Tax Credit, que é os complementos. Aqui, colega, não temos esse problema. Sim, felizmente, nós não temos esse problema. Estão protegidos. Colega Sérgio. Em França, relativamente à sua questão, colega, como eu disse há pouco, existe a prática individual e a prática, portanto, independente. Quem trabalha por conta de outrem numa sociedade de advogados é obrigatório que desconte para a Segurança Social, não tem qualquer hipótese, e, portanto, adquire todos os direitos e deveres inerentes à Segurança Social. Portanto, não tem qualquer hipótese dessa questão de recibos verdes, de falsos recibos verdes, que eu não entendo aqui em Portugal como é que é possível que a Segurança Social não controle isso, porque, de facto... Ninguém entende, doutor, na realidade. Pois, porque, de facto, pois, exatamente, mas a própria ordem e a SPAS são coniventes com isso, não é?
Sim, sim, aliás, eles entendem, inclusivamente, já houve uma tentativa de regulamentação no anterior governo, em que, portanto, a ideia é sempre que isto é um contrato de prestação de serviços atípico, pese embora tenhamos no artigo 12º do Código de Trabalho toda aquilo que nós chamamos a presunção de laboralidade, em que se nós formos observar está ali toda, portanto os clientes não são das pessoas, o local de trabalho não lhes pertence, portanto as regras são impostas pela sociedade, existe um horário de entrada, um horário de saída, o equipamento do trabalho é da sociedade e portanto muitas delas até têm contratos de exclusividade com os seus trabalhadores e portanto e mesmo assim chamam aquilo uma prestação de serviço e ninguém quer saber e ninguém paga a segurança social. Eles são subordinados à sociedade de advogados. Como é evidente, como é evidente. Mas pronto, em França não há essa hipótese, não há qualquer hipótese quanto a isso de uma sociedade de advogados pagar a prestação de serviços. Portanto, automaticamente ele tem que ser contratado por um contrato de trabalho, obviamente o contrato de trabalho depois pode ser, portanto, part-time, tempo inteiro, pode ser de curta ou longa duração, indeterminado, pronto, sim. É outro critério para benefícios que possa ter a sociedade em função disso. Mas, em função disso, o advogado dependente vai cotizar, as suas cotizações vão ser feitas aí para a ação social, e aí ele está, portanto, o serviço público, e está abrangido automaticamente por todos os benefícios, sim. Cidadão francês. Ou seja, não está obrigado, se eu percebo, portanto, a partir do momento em que é contratado pela sociedade, a segurança social é quem carrega e o advogado não tem que pagar para o burro da avocá. É isso, doutor? Exatamente. Aí havia uma dupla tributação que seria... É o que temos aqui também. Também temos os colegas que são trabalhadores subordinados e continuam a ser obrigados a pagar para a SPAS, mesmo que tenham a sua previdência assegurada. Sim, não há hipótese de opção. Sim, exato. Eu acho que em Portugal, se pagamos a SPAS e se tivermos outra atividade, até outra atividade fora que não seja a advocacia, temos que pagar a segurança social, não é? Sim. É um sistema que é completamente à parte. Tem depois direito a 2 reformas, etc. Magníficas, no meu caso, ao fim de 29 anos, são 569 euros e, portanto, eu estou entusiasmadíssima com a minha reforma aos 65, porque já sei que vou conseguir viver faustosamente com 500 euros em 2034. Atenção, não é agora, porque agora já temos... Está bem que ainda é muito nova para ser reformada. Só em 2034 é que eu barrei. A única diferença é que os advogados que trabalham em prática individual não têm opção de escolha, portanto, não podem optar por um regime ou por outro. É obrigatório estar portanto, na avocado, no burro, exatamente. Nós aqui também em bom rigor, Soutor, porque o Soutor só se consegue inscrever na Segurança Social se não for advogado. Portanto, ou seja, tem que se inscrever com uma outra atividade, com uma outra profissão que não a de advogado, porque senão está expressamente proibido de o fazer. A única forma que tem de fazer descontos para a Segurança Social é realmente, olha, como formador, por exemplo, pode fazê-lo. Mas depois será duplamente tributado, porque vão calcular os seus descontos de segurança social com base na totalidade dos seus rendimentos e não só com base nos seus rendimentos como formador. Eu também sou formador profissional e a uma dada altura dava formação em Portugal e tive esse problema também. Cheguei a ter esse problema, que pagava para a SPAS e pagava também para a Segurança Social e era tributado, de facto, do rendimento global, não é? No que respeita à Segurança Social. Não é? A SPAS não, mas no que respeita à Segurança Social eu era tributado em função do rendimento global. Não é? Doutores, e parentalidade? Parentalidade também tem, portanto, neste caso as mães, não é? Que eu acho... Bem, eu acho justo, porque geralmente a mãe é que tem mais... Eu nunca não tive esse problema, porque eu já sou pai há muitos anos, inclusive já sou avô, portanto, não conheci isso, mas, de facto, as senhoras advogados que tenham, portanto, uma criança, e mesmo durante a gravidez, têm direito a se ausentar para fazer face, digamos, a esse bom momento da vida de uma mulher e, obviamente, sem perder rendimentos. Perdem alguns rendimentos, obviamente, se for
após parto, ficarem, digamos, um mês, ou 2, ou 3, ou 4 sem trabalhar, não é? Mas têm direito a usufruir de um salário, digamos, diário, em função dos rendimentos que declarou e, obviamente, que complementado com o seguro complementar. Ou seja, não é obrigado a fazer como fazem aqui, já agora, convém fazer este paralelismo porque é especialmente idílico, que é uma mãe advogada que tenha, por exemplo, um julgamento em curso e que tenha que amamentar a sua criança. Eu já assisti a estas situações, alguém leva a criança ao tribunal, interrompem-se os trabalhos, a mãe vai amamentar o petis e depois volta outra vez para a sala de audiências, porque a criança não pode esperar para comer. Isso nem merece comentários. Mas é a realidade, doutor, é aquela que temos aqui. Então, também não pode, porque além de não receber, tem que continuar a pagar. E um juiz admite isso e aceita isso do ponto de vista humano maravilhoso. O doutor não tem alternativa, porque repare, aqui em tribunal, já agora, só para complemento aquilo que disse há pouco, a única forma que um advogado tem de adiar um julgamento, e o doutor sabe isso, que já exerceu aqui, é se estiver morto. E mesmo assim, doutor, ainda vêm saber, porque eu conheço uma situação, por exemplo, que me relataram, de um advogado que teve um AVC e que foi inclusivamente questionado do ponto de vista disciplinar, porque não avisou a cliente, vá-se lá saber porquê, o senhor com um AVC nas urgências, esqueceu-se de avisar a cliente que tinha tido aquele problema da AVC, e acho que a cliente foi fazer queixa dele à Ordem dos Advogados, que está sempre pronta a acolher estas realidades maravilhosas, não é? Porque o advogado bandido teve um AVC, lembrou-se, de repente, e então não apareceu numa diligência, por acaso até acho que era um processo de jurisdição voluntária. E, portanto, teve ali um quid pro quo com aquilo. Portanto, só morto é que o advogado pode adiar, portanto, porque temos aqui vastíssima jurisprudência a discutir o que é um justo impedimento. Portanto, eu vou ao tribunal e aviso, olha, eu não consegui fazer isto, eu tenho que ir, porque na hora o doutor é substituído. Aliás, eu esta semana que passou, fizeram isso uma colega nossa, que o tribunal tinha adiado a primeira sessão de julgamento, a colega mandou um requerimento na segunda a dizer, olha, eu hoje estou impossibilitada, aquilo era um processo de patrocínio oficioso, imediatamente foi chamado um colega de fiscal e a colega foi ali substituída. E pese embora a minha argumentação a dizer que não deviam tirar o processo à colega, porque ela ganha o processo, não é? Portanto, eu podia substituí-la naquele momento e depois ela continuaria, a juíza recusou-se, disse que não tinha base legal para o fazer, enfim, vale o que vale, e a colega foi retirada do processo. Portanto, todo o trabalho que ela teve até ali fica sem o receber. Isso é remuneração. Pois, em França, as senhoras advogadas que têm direito, não sei exatamente qual é o período de tempo que para poder justamente acompanhar, quer amamentem, quer não amamentem a criança. E são remuneradas por isso, e é justamente no que eu dizia há pouco, é uma das justificações do justo impedimento para poder adiar eventualmente uma diligência ou o prosseguimento de um julgamento, portanto, também. Em França, sinceramente, pese embora eu disse no início desta minha intervenção que a advocacia é uma profissão de luxo, e é verdade, não é qualquer um que consegue exercer essa profissão, mas, na verdade, no que respeita, comparando com Portugal, da CEPAS, temos bastante proteção, praticamente idênticas à proteção da Segurança Social Pública francesa. Nesse aspecto, não há qualquer dúvida que há igualdade respeitada para todos nesse aspecto. A única diferença é que são obrigados a obrigados a aderir a quando são independentes. Quando são independentes. E quando não são obrigados a aderir à Segurança Social Nacional. Normal, exatamente. Essa é a verdade, escolha. Doutor Marco, eu imagino que a Inglaterra, com essa proteção que tem às crianças, as mães e os pais são tratados como príncipes, não? Exatamente. E são questões que nem se colocam, nem se podem colocar, colegas. Eu peço desculpa. Essas questões são impossíveis de colocar perante o sistema judicial e social britânico. Qualquer mulher, independente da profissão, juíza, que seja mãe, tem direito à sua licença de maternidade e ponto final.
A criancinha tem os seus direitos, que são direitos também da criança, não é só da mãe, é da criança. Claro, naturalmente. Não conheço caso nenhum aqui em que uma mãe fosse com um filho, ou que tivesse de deixar uma audiência para amamentar um filho. Não conheço. Pronto. Conheço algumas colegas que foram mães e que tiveram ausentes de escritório entre 6 meses a 1 ano. Pronto. E depois regressaram. Sabemos que e depois regressaram. Pronto. Algumas em teletrabalho, com possibilidade em teletrabalho, muitas, literalmente, falaram com colegas de escritório, é um apoio que tinham que dar aos filhos. Durante o tempo que estão em casa, não sei se nos estão a ouvir. Estão a ouvir? Sim. Durante o tempo que uma advogada esteja em casa, tem direito a receber um subsídio de maternidade por semana de 151,97 libras. A este valor acrescenta-se para a criança 67 libras e 25, mais a semanada do abono, que são 20 libras e troca ao passo. Ou seja, qualquer mãe no Reino Unido tem logo por semana uma média de 250 libras. No mínimo, porque depois, se essa advogada tiver um corte abrupto nos rendimentos que não consiga suportar o resto das despesas, recorre ao sistema de proteção no Reino Unido. É óbvio que essas questões que foram discutidas e foram faladas, isso é algo que não acontece aqui neste reino, que nem se pode imaginar, nem nunca irá acontecer, porque o sistema judicial britânico nunca o iria permitir. Eles são muito corretos com tudo o que tem a ver com a maternidade e com tudo o que tem a ver com menores. Por isso, aqui, qualquer mulher, independentemente da profissão, tem os seus direitos devidamente salvaguardados em caso de maternidade. Seja advogada, seja juíza, seja oficial de justiça. Foi mãe, se faz favor, vá para casa, se assim o entender, tenha o seu tempo de recuperação, tome conta da sua criança e com certeza que alguém seguirá os processos caso tenha que seguir. Muito bem. Lário, não sei se tens... Eu estou tão maravilhada com isto, doutor. Eu não suspeitava, não, por acaso estou a brincar. Claro que eu sabia que isto não funcionava assim em outros países da Europa, nem pode funcionar, porque este sistema que nós temos aqui, os doutores vão me perdoar, mas é mesmo, isto é de terceiro mundo, e eu acho que nem muitos países do terceiro mundo têm uma realidade destas para as advogadas e para as solicitadoras e para os advogados e para os solicitadores e agentes de execução. Isto é uma coisa que envergonha um país, uma classe jurídica com esta relevância, com custódia constitucional, ser tratada desta forma nos seus direitos humanos e nos seus direitos de cidadania. Isto é uma coisa para mim inconcebível e que eu não aceito, e um dos motivos pelos quais nós temos estado aqui constantemente a lutar para mudar isto, é precisamente porque isto para mim é inaceitável e não tem justificação possível. As pessoas serem obrigadas a pagar o que têm, serem obrigadas a trabalhar sem rendimentos quando precisam estar a tomar conta dos seus filhos ou dos seus familiares próximos, pais, mães, etc., ou por razões pessoais de doença, isto para mim é inconcebível. Lara, não sei se tens alguma coisa aqui a acrescentar. Eu não sei se o nosso colega Sérgio nos consegue explicar então o que é que aconteceu, penso que foi o ano passado, não é? Que os nossos colegas franceses saíram à rua, não é? Em defesa da sua caixa, e não queriam, porque abriu-se a possibilidade de serem integrados no sistema público e não quiseram. E foi de tal maneira violador dos vossos direitos, que até o nosso bastonário cá em Portugal se indignou e se solidarizou, e muito bem, com a classe de advogados francesa. Não sei se o colega nos consegue explicar quais é que seriam, enfim, as diferenças nessa situação, não é? O que é que vocês perderiam ou ganhariam? Eu presumo que perdessem. Por acaso, bem pertinente, porque justamente eu ia falar disso. Está previsto pelo Governo, justamente está previsto e vai acontecer mais cedo ou mais tarde, de agregar, portanto, a classe da advocacia no regime público. E claro que qual é a diferença? Se já é uma classe que paga muitas contribuições e etc., vai duplicar. A tal taxa que eu falei há bocado, de 10% a 15%, vai passar a ser a 30% ou 35%.
deve calcular que ninguém está contente com isso, não é? E então, não, nesse aspecto, a Caixa de Previdência e da reforma dos advogados franceses, pese embora, pronto, sobrecarga bastante os advogados, mas tem boas proteções suficientes, em função, obviamente, Claro. dos rendimentos, e obriga alguns advogados a subscreverem seguros complementares. Mesmo assim, comparado com o regime geral, está muito melhor. E, portanto, daí a revolta dos advogados, há um ano aproximadamente, que eu também contribuí, e vai ter que acontecer, mas vai acontecer. Infelizmente, está no Parlamento a ser aprovada essa agregação, essa digamos, mudança drástica que vai revoltar ainda mais. Basicamente, então, o que vos aconteceu foi basicamente o que aconteceu na CEPAG em 2015, ou seja, nós passámos de 17%, uma taxa de 17%, não é? Mínima, para 24%, que é o que temos agora, não é? Portanto, vocês ainda é pior, não é? É para mais. Vai duplicar a mínima, não é? A mínima. Sim. Quando eu falei há bocado dos 10%, 10 a 15% é mínimo, não é? Porque depois há vários escalões, mas pronto, tanto melhor, quem estiver nos escalões pagar, claro, tanto melhor, não é? Obviamente, não me importa nada estar no terceiro escalão, isso é bom sinal, não é? Exato. Mas aqui a questão é o mínimo, não é? O obrigatório, não é? Que 10% a 15% ainda se suporta. Imagina o que eu disse há pouco, aqueles 2 anos obrigatórios. Claro. A 30% ou 35%. Exatamente. Sim, mas no fundo, os advogados não querem isso, segundo aquilo que eu percebo, porque têm já, da parte da Caixa da OAK, têm essa proteção e, portanto, não precisam de ser integrados no regime. Exato. Aqui é o contrário de Portugal, que querem ir para optar, não é? Aqui não, deixem-nos estar onde estamos. Exatamente, porque estamos bem e temos proteção, pois isso eu percebo perfeitamente. E a nossa Caixa está muito bem de saúde financeira, mas muito bem mesmo. Pois, o nosso também diz que está, mas não sei se está. A CEPAG, pelo que eu li recentemente, não sei quantos, está mesmo mal, não. A Caixa Francesa dos Advogados está muito, muito bem de saúde, e recomenda-se, como se costuma dizer, e é por isso que os advogados não querem essa integração. Dr. Marco, só uma última pergunta. No Reino Unido, para além do sistema público, os advogados também têm a possibilidade de ter uma caixa privada? É uma opção que podem fazer? Há uma opção seguros privados. Ok. Não são caixas, são seguros privados, que foram implementados também pela ex-primeira-ministra Theresa May. Uma forma de reforçar aqueles valores mínimos de reforma por mês. É possível contactar um seguro, é um seguro privado, em que, até preencher a idade da reforma, desconta-se o valor que for acordado, 10, 20, 30, 50, o que for acordado. Esse valor, ao contrário do que acontece em alguns países, nomeadamente Portugal, com os problemas que temos nos seguros, caso o advogado tenha qualquer beneficiário tenha um problema de saúde crónico incurável, pode pedir o resgate dessa quantia. E são rápidos na resposta, normalmente não passa de um mês. Pois dói aqui também, aí também, eu sei. Ao tribunal. Aqui não. Aqui, se precisarmos de ajuda do Estado, com certeza que não nos mandam ir pedir ajuda ao papai e à mamã por ofícios da Segurança Social. Não. Somos maiores, somos vacinados, trabalhamos, cumprimos os nossos direitos, temos deveres. Ilustres colegas, votam em Portugal no próximo dia 30, conseguem votar através de Portugal? Está garantido. Está garantido. Pronto. Eu imagino que a vossa resposta seja pela mudança e seja positiva. Eu também, da minha parte, obviamente, que eu acho que os advogados devem poder optar, pois cada um, obviamente, tem as suas, digamos, prioridades ou as suas, digamos, exigências, não é? E depois cada um, mas que haja pelo menos a opção de poder optar, não é? Obviamente que eu vou votar para essa mudança que se quer já, que devia ter sido operada há muito tempo, exatamente. Muito obrigada pela vossa presença, Lara. Não sei se queres dizer mais alguma coisa. Diga. O colega Marco também está inscrito em Portugal, não está? Sim, tá. Sim.
Eu vou precisar se me puder dar um olá em privado, que eu vou precisar de si. Já estamos em troca acho muito bem. Eu também estou à espera de uma resposta do colega Sérgio, também por causa do processo que lhe mandei, como se recorda, não é? Portanto, estamos aqui, é o mundo global, é o mundo global. Passo da França esteja ao desporto, está bem? Sim, senhora, obrigada, muito obrigada. Eu agradeço muito a vossa presença. Acho que foi muito esclarecedora. É muito importante nós termos noção daquilo que os colegas que exercem advocacia noutros países têm acesso e têm direito, para não nos parecer tão absurda a nossa reivindicação, porque às vezes levam-nos quase a crer que estamos a defender algo que não tem sentido e que não pode acontecer, e não é verdade. A advocacia, obviamente, tem as suas particularidades, é uma profissão que é cara no seu exercício, seja em que país for, obviamente, cada um à sua escala, mas é uma profissão cara que para exercermos e para exercermos com dignidade estamos sujeitos a muitos custos, com as instituições e com as condições que queremos e devemos oferecer aos nossos clientes. Agora, efetivamente, isso não pode equivaler a um abrir mão, a uma negação daquilo que são os direitos mínimos, seja na saúde, seja na parentalidade, seja na quebra de rendimentos, seja na própria reforma, que, como disse a doutora Fernanda muito bem, já estamos com uma diminuição na ordem dos 40% no valor das nossas reformas e o futuro não nos parece muito risonho se mantivermos este caminho. E, portanto, agradeço muito a vossa participação, acho que foi excelente para percebermos isto e contamos então com a vossa participação também no nosso referendo dia 30 de junho. E até lá, não sei se ainda vai ser possível fazermos mais alguma coisa, penso que não, mas se acharmos pertinente, assim acontecerá. Mas até lá,